Como estudamos os materiais quânticos? Vimos nos últimos vídeos que os materiais quânticos têm propriedades diferentes dos materiais clássicos, então é de se esperar que as análises deles sejam feitas de maneiras diferentes. No estudo de materiais em geral, é importante se estudar dois conceitos: os estados de simetria, que são as grandezas que não se alteram quando o material sofre mudanças como translação, rotação e reflexão, e a rede cristalina do material, a descrição geométrica da organização dos seus átomos que define uma série de características. Essas propriedades não são imutáveis e podem variar quando o material está sob certas condições. Condições como temperatura, campo magnético, pressão, campo elétrico, etc. Então, utilizamos algumas técnicas experimentais que podem nos dizer como essas propriedades são e como variam quando as condições também mudam. Em nosso grupo, aqui no Instituto de Física da USP, estudamos a física desses materiais quânticos através do estudo experimental das suas propriedades ópticas e elétricas. Primeiramente, para o estudo das propriedades ópticas, utilizamos a técnica de espectroscopia de terahertz. Esse experimento consiste em disparar pulsos de luz nessa faixa de frequência de 10 elevado a 12 Hz sobre a superfície da amostra de um material. O material pode absorver certas frequências específicas e a luz resultante então o atravessa e atinge um receptor que irá analisar qual a amplitude e a fase das frequências que estão chegando. Por exemplo, a amostra do material pode absorver a luz cuja frequência corresponde às das suas vibrações da rede cristalina, chamadas de fônons. A dependência dessas vibrações com as condições externas, como a temperatura do material, indica transformações da estrutura da rede cristalina que criam novas funcionalidades do material. Por exemplo, entrada no estado topológico ou ferroelétrico. Para estudar as propriedades elétricas desses materiais, aplicamos sobre eles condições extremas, como baixas temperaturas e altos campos magnéticos. Nessas condições, conseguimos observar a magnetoresistência, que é quando a gente aplica uma diferença de potencial sobre o material e medimos quanta corrente flui sobre ele. A resistência elétrica é uma grandeza associada aos níveis de energia dos elétrons livres do material, podendo mudar de forma peculiar em materiais quânticos semicondutores. Em baixas temperaturas, esses materiais podem apresentar um efeito topológico conhecido como efeito Hall quântico. Nesse caso, para alguns valores do campo magnético externo, a resistência ao longo do fluxo da corrente pode ser nula, enquanto que a resistência na direção transversal tem valores quantizados, determinados unicamente por constantes universais. As baixas temperaturas também fazem surgir os supercondutores, que são materiais que possuem resistência elétrica nula e também conseguem expulsar todo o campo magnético do seu interior. O que ocorre é que, como veremos nos próximos vídeos, a temperatura é a agitação média das partículas. Então, quanto menos agitadas elas estão, mais frio está o clima. O que permite que, em essas condições, em certos materiais ocorram novos fenômenos, como é o caso da supercondutividade. E como dissemos nos próximos vídeos, vamos explorar mais sobre baixas temperaturas e altos campos magnéticos. Então já nos siga para não perder.